Queridos amigos e queridas amigas, estamos de retorno em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No dia de hoje, estamos a estudar capítulo 28, último capítulo da obra estudada, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os itens que iremos estudar hoje estão dentro do tópico preces em relação ao próximo, preces para o próximo, e os itens são 46, 47, 48 e 49, que recebem o título de Allan Kardec assim: pelos inimigos e pelos que nos querem mal, que são os itens 46 e 47, e nós juntamos também o tema 48 e 49, que é intitulado por Kardec como ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Nós juntamos os dois temas porque nos parece, em nossa forma de entender, que são temas que se conjugam, que são temas que podem ser trabalhados em conjunto, porque são temas que dizem respeito aí a um assunto só, a uma temática maior só, que é prece em relação aos inimigos. Seja prece em relação aos inimigos de uma maneira geral, de maneira mais abrangente, que é o tópico inicial, né? Preces pelos inimigos e pelos que nos querem mal. E o outro que é a prece de gratidão pelo bem concedido aos inimigos. Bem, amar aos inimigos é a mensagem sublime e especial que caracteriza de maneira particular e excepcional a tradição cristã. Em nenhum outro sistema religioso, em nenhum outro paradigma cultural religioso, você vai encontrar uma proposta tão desafiadora como essa. Todas as propostas religiosas, todos os sistemas religiosos são admiráveis, são louváveis, têm o seu valor, têm a sua grandeza, a sua nobreza, mas em nenhum você vai encontrar uma proposta tão desafiadora, tão impactante, e aqui para nós, tão dura, tão dolorosa, tão exigente. Cristianismo nas suas origens, cristianismo na veia, cristianismo na sua raiz original, na sua essência, se caracteriza principalmente, particularmente pelo amar os inimigos, porque o amar os inimigos é um mandamento que está de maneira exclusiva no cristianismo e é ele que diferencia o sistema de valores cristãos de outros sistemas de fé religiosa, o que não significa dizer que tenha demérito as outras propostas, mas é o que distingue, o que caracteriza de maneira particular, de modo específico e, já estou até adiantando o que eu vou falar mais adiante, e que também, graças a esse ensinamento, classifica e configura de um modo especial a própria noção de amor dentro do cristianismo. E por que dissemos isso? Porque em alguns diálogos, especialmente no Evangelho de Mateus, porque Mateus é o evangelho que fala sobre o Messias, é o evangelho de um judeu escrevendo para os seus irmãos judeus, o texto de Mateus era endereçado especialmente na sua época para os seus irmãos de raça, os seus conterrâneos, os seus compatriotas, os seus amigos judeus, e naturalmente que no Evangelho de Mateus existe uma sustentação e uma tentativa de defender a ideia de que Jesus é o Messias esperado pela cultura judaica. Daí, naturalmente que há diálogos específicos sobre a lei, sobre os mandamentos, sobre a tradição hebraica. É no Evangelho de Mateus que mais aparecem esses diálogos de Jesus com os doutores da lei, porque isso interessava aos estudiosos do Torá, da lei, do Antigo Testamento, e é no Evangelho de Mateus que em alguns momentos há abordagem a respeito de qual é o maior mandamento da lei. Um dessas abordagens ficou muito conhecida, um dos trechos que Kardec inclusive usa no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo, quando um doutor da lei pergunta a Jesus a respeito do maior mandamento da lei. E Jesus ali responde que, apesar de todo o decálogo que ele cita, ele diz que o maior mandamento da lei é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu espírito, de toda a alma, de todo o coração, que é, na verdade, uma coisa que Jesus não está falando de original, está lá na tradição. É o mandamento mosaico, amar a Deus acima de todas as coisas. E aí Jesus diz assim: e eis que eu vos digo um segundo que é semelhante àquele: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Detalhe, era um diálogo de gente grande, diálogo de doutor da lei com mestre, que é Jesus. Né? O doutor da lei aborda Jesus na condição de mestre.
E Jesus responde dentro da lei, no conhecimento do Torá. Porque a pergunta do doutor da lei era qual é o maior mandamento da lei. Ele tinha que responder na lei. O que significa dizer que quando a gente fala que amar ao próximo foi ensinado por Jesus, na verdade não foi. A rigor, amar ao próximo já está na lei. Jesus estava citando amar a Deus acima de todas as coisas, o mandamento mosaico, e amar ao próximo como a si mesmo aparece especialmente em Levítico. Né? No capítulo 19 de Levítico aparece ama ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá na lei. Então Jesus diz assim, resumindo tudo, amar a Deus acima de todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Citou 2 artigos dos 613 mandamentos do Torá. Ele citou, portanto, algo que estava dentro da lei, porque ele não podia falar algo fora da lei, senão ele poderia até ser incriminado. O mandamento era dentro da lei. Então, ele citou. Só que é importante dizer que ama ao teu próximo como a ti mesmo, na tradição escrita do Torá, era entendido na tradição oral, porque havia a tradição escrita e a tradição oral. A tradição escrita são os textos, a tradição oral são as escolas judaicas de rabino que discutiam a respeito dessa tradição. E dentro dessas escolas haviam vários rabinos, e que se dividiam a respeito dos textos. Era uma espécie de tentativa de interpretação, hermenêutica judaica. E cada escola se dividia. As escolas mais famosas eram de Hillel e Shammai. Ambas, inclusive, tinham a maior força em Israel. E, naturalmente, que alguns textos eram entendidos de maneira diferente. A grande maioria da tradição judaica, se não toda a tradição judaica, entendia ama ao próximo como a ti mesmo, como está na lei, no Levítico, como sendo o próximo, o familiar. Algumas escolas entendiam que o próximo eram aqueles que eram da família. Outras entendiam que o próximo que Moisés se falava eram os irmãos de raça, ou seja, não apenas a família consanguínea, a família biológica, mas os irmãos da raça, os judeus. Tá? No máximo estendia para os judeus, mas de maneira geral acreditava-se que o próximo era o familiar, aquele que pertencia ao mesmo clã. Então, ama ao teu próximo, ama ao teu familiar como a ti mesmo. Ama ao teu irmão judeu como a ti mesmo. Até porque, em outros mandamentos, o não-judeu, o gentil, o estrangeiro, é considerado, inclusive, uma pessoa que não era filha de Deus. Inclusive, passível de morte. Então, era a cultura. O próximo, portanto, entendido pelo judaísmo e pela tradição da época, é diferente do próximo como Jesus entendia. Mas naquele momento Jesus não podia entrar em grandes elucubrações. O doutor da lei perguntava a ele, era uma autoridade civil e também do judiciário, o doutor da lei era sacerdote do templo e era também a autoridade legal. Tá? Porque a lei era o texto religioso, que era ao mesmo tempo o código penal da época, né? A lei judiciária. Então era uma autoridade pública. E pergunta a Jesus, Jesus responde dentro da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sendo que o segundo é semelhante ao primeiro. Por quê? Porque ninguém pode dizer que ama ao Criador detestando a sua criatura ou a sua criação. Para amar ao Criador é necessário amar a criação dele, já que Deus não necessariamente se relaciona de forma direta com a criatura, pelo menos a criatura em nosso plano de ação. Deus se manifesta de maneira indireta através da sua obra e da sua criação, dentro da qual o ser humano, o próximo, é a criação por excelência de Deus. Então não dá para dizer que ama-se a Deus detestando, repudiando, rejeitando a sua própria criação, que são as criaturas. Então Jesus quis dizer isso quando fala que o segundo é semelhante àquele e que toda a lei e os profetas estão contidos nesse mandamento, mas não pôde, diante daquela autoridade, explicar o que é que ele, Jesus, entendia como o próximo. Mais tarde, em outro capítulo de Mateus, Jesus vai dizer assim: ouvistes o que foi dito. Olha só que interessante. Às vezes ele vai, onde está escrito na lei, o que é que está escrito na lei, o que lês, né? Mas em alguns momentos ele fala, ouviste, tradição oral. Ouvistes o que foi dito. Amareis o teu próximo e odiareis o vosso inimigo. Ora, parêntese. Por que ouviste? Porque se você pegar a Bíblia não diz isso. Ama teu próximo e odeia o teu inimigo. Ama teu próximo e aborrece o teu inimigo, como algumas traduções da Bíblia que Jesus fala. Então, se não está no texto, de onde Jesus tirou isso?
O segredo é em ouviste. Ouvistes o que foi dito? Não era um escrito, era a tradição oral, ou seja, na tradição oral das escolas se defendia a interpretação de que ama teu próximo como a ti mesmo é o seguinte: ama ao teu familiar, ama aos irmãos da raça e odeia o distante, e odeia o inimigo, e odeia o estrangeiro. E aí, Jesus, então, apresenta a ideia, que ele não pôde apresentar diante do doutor da lei, talvez por ser imprópria naquele momento, ele apresenta a ideia que ele fazia do próximo, quando ele diz: ouvistes o que foi dito, amareis o teu próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de receber a recompensa do Pai que está nos céus. Porque se amais apenas aqueles que vos amam, que de diferente fazeis, segundo algumas tradições, né? Ou se amais aqueles apenas que vos amam, qual a vossa recompensa? Os publicanos, os fariseus e as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam. Mas se vós emprestais apenas aqueles de quem esperais receber em troca emprestado, o que de especial fazeis? O que de diferencial fazeis das pessoas de má vida, já que os pecadores de todas as sortes também fazem a mesma coisa, emprestam-se reciprocamente para receber algo em troca. Quanto a vós, amai os inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem, vos caluniam, e orai por fazei o bem por aqueles que vos perseguem e orai por aqueles que vos caluniam e correm atrás de si ou vos perseguem, para receber a recompensa do Pai que está nos céus, que faz chover sobre os bons e os maus, que faz descer a chuva sobre os justos e os injustos. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Essa proposta só existe no cristianismo. Essa proposta, dessa forma, só encontramos no cristianismo. O amor aos inimigos é que diferencia a proposta do Cristo de outras e não poderia ser diferente. Emmanuel vai dizer que a sua vinda à terra e os seus ensinamentos é a complementação de toda a sabedoria que veio antes dele, de Moisés a Sócrates, de Buda a Krishna, de todos os grandes santos, avatares iluminados antes dele, porque eram, na colocação do Espírito Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, todos eles eram embaixadores do próprio Cristo, que vieram reencarnar na Terra antes dele para preparar o terreno, para preparar a cultura filosófica, para preparar a mentalidade humana ainda atrasada, a fim de que mais tarde ele viesse e a mentalidade humana pudesse receber, pudesse assimilar de maneira mais fácil a sua proposta, a sua mensagem e pudesse entender melhor, já tendo a mentalidade filosófica e cultural sendo trabalhada por outras tradições espirituais e religiosas que eram, na verdade, emissários do próprio Cristo. A sua proposta veio complementar toda a sabedoria espiritual antes dele, que era dos seus próprios emissários, e veio também antecipar e apresentar para a humanidade tudo aquilo que viria depois. Porque antes dele, todas as propostas prepararam a sua chegada. E a sua proposta veio sintetizar tudo o que havia antes e veio superar e antecipar tudo aquilo que viria depois. Então, nós veremos que Allan Kardec, quando examina essa questão, vai dizer que muitas vezes essa proposta amar os inimigos foi mal compreendida. Porque por amor se entendia ter o mesmo sentimento de um amigo em relação ao inimigo. Kardec, com a sua lucidez, com a sua sabedoria, vai dizer que a proposta do Evangelho não pode ser uma proposta forçada e antinatural, porque senão fariam pessoas fingidas e falsas. E ele vai dizer que emocionalmente o coração nosso bate diferente em relação a um amigo que chega e em relação ao inimigo que pode nos prejudicar e muitas vezes quer nos fazer mal. É óbvio que dentro da gente o coração bate de maneira diferente. O sentimento é diferente. Mas por amar aos inimigos, é importante a gente dizer isso, o amor cristão não é apenas um sentimento apaixonado que se fantasia e se romantiza. O amor cristão, o sentido do amor cristão tem a ver com ações fraternas, com práticas de fraternidade. Se eu exercito práticas de solidariedade, ainda que o meu sentimento não esteja vibrando totalmente com aquilo, ou não esteja totalmente santificado o meu sentimento, mas se eu estou tendo uma conduta espiritual ou uma conduta fraterna, ainda que o meu sentimento não seja totalmente fraterno, eu estou, de alguma forma, praticando o mandamento de amor cristão,
a prática de amor cristão, que na verdade, se traduz, na verdade, por ações concretas fraternas, porque o sentimento chega depois. Muitas vezes, a gente sem querer fazer o bem, a gente exerce o bem, faz o bem, se estimula em fazer o bem, exercita o bem para que o bem tome conta de nós e a gente tome o gosto de fazer o bem. Essa é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo vem dizer que toda virtude se adquire com prática, com exercício. E há ocasiões em que a gente internamente não está nem assim tão empolgado. Mas a virtude vai sendo consolidada nos momentos de grande dificuldade. Quanto maior a dificuldade, maior o mérito e maior a quantidade de virtudes que nós desenvolvemos, mais intensa é a virtude que desenvolvemos. Quanto maior resistência em fazer o bem, quanto maior dificuldade a gente encontra em fazer o bem, a gente faz, maior a nossa nobreza, maior o mérito e a gente desenvolve ainda mais virtudes. Por isso que o amor aos inimigos tem um mérito maior. Por quê? Porque no caso do amor aos inimigos a gente não recebe nada em troca, a gente não está esperando nada em troca, é um amor, portanto, desinteressado. O bem que a gente faz para um inimigo é um bem desinteressado, porque a gente sabe que não necessariamente a gente vai receber nada em troca. Então a gente já sabe que é incondicional. A gente já sabe que quando a gente faz o bem a alguém que não gosta de gente, não gosta da gente, a gente já sabe preconcebidamente que a gente não vai necessariamente receber a reciprocidade. Então já não tem o interesse pessoal, então já é uma caridade desinteressada. Por isso é o coroamento do Evangelho. Mas o amor aos inimigos também tem uma característica muito importante, que é um aspecto emocional. Amar aos inimigos, diz Allan Kardec, é o seguinte: não é bater o coração da mesma forma, não é ter um sentimento prazeroso, apaixonado por alguém que nos quer mal, que nos faz mal, como a gente teria por alguém que a gente tem confiança, que a gente pode se abrir, que a gente pode confiar totalmente, cegamente, que a gente tem afinidade. Kardec vai dizer que a afinidade tem a ver com identificação emocional, identificação psicológica e ademais, Allan Kardec também fala do amor aos inimigos no sentido de vibração, vibratório. Isso é, a antipatia de alguém faz com que fluidos que a pessoa cultiva sejam reagentes de tal forma e não haja identificação fluídica, simpatia fluídica, o que gera, de alguma forma, repercussões. E por isso, nós não nos sentimos tão entusiasmados assim com alguém, por exemplo, que vibra hostilidade em relação a gente, para de repente sentir-se bem, sentir-se carinhoso, apaixonado, super bem. Não é a mesma coisa. Mas, diz a Kardec, amar aos inimigos é devolver todo o mal com bem. Se eu devolvo todo o mal com bem, mesmo que eu não tenha tanta simpatia pelo sujeito que me quer mal, eu estou exercendo o amar aos inimigos. Chegará o dia que esse bem vai me contaminar de tal forma e na prática do bem que me liberta, porque esse bem que eu faço dessa forma me liberta. Por quê? Porque o ódio do outro não me transforma. O ódio do outro não me torna uma pessoa que também odeia. A pessoa pode me odiar o que for. Amar aos inimigos é um mandamento também que tem um convite de liberdade psicológica, porque quando eu amo alguém que me quer mal, eu estou dizendo para ele: não importa o que você sentir por mim, não importa o quanto você me queira mal, isso não muda o meu comportamento. Você não tem o poder de alterar a minha forma de pensar e de sentir. Você não tem poder para interferir de tal forma na minha conduta a ponto de seu ódio fazer eu mudar de comportamento. Pelo contrário, eu sou livre e escolho vibrar no positivo. O amor aos inimigos tem a ver com isso. Ou seja, quando eu devolvo o mal com bem, eu estou dizendo: eu faço o bem, seja você, seja outra pessoa, e o seu ódio não conseguiu mudar o meu prazer de fazer o bem pelo bem, mesmo que você não reconheça, mesmo que você seja ingrato, porque o bem que eu faço me faz bem. Não necessariamente faz bem a você, porque se você for ingrato, se você não valorizar, você não vai nem receber, nem reconhecer. Mas o bem que eu faço faz bem a mim mesmo. Qual um perfume que quando eu perfumo o ambiente, carregando perfume, eu fico perfumado primeiro. Ou a luz que eu acendo para iluminar os outros me ilumina primeiro. O amor é esse perfume, o amor é essa luz que eu, portanto, carrego, que, portanto, ilumino. Então, o amor aos inimigos tem esse aspecto vibratório, esse aspecto emocional preventivo. Olha que a terapia de Jesus, nesse sentido, o amar aos inimigos não é necessariamente, repito, ter simpatia, ter afinidade, ou querer morar junto com a pessoa que vai, digamos assim, largar a faca no seu pescoço. Não é isso. O amor aos inimigos é o seguinte: é, de alguma forma, se preservar emocionalmente do ódio. É estar em defesas psicológicas em relação ao ódio. É ter, de alguma forma, defesas em relação a qualquer animosidade. É ter harmonia e saúde mental. A proposta do amor aos inimigos tem a ver com saúde mental. Tem a ver, portanto, com essa
possibilidade de eu vibrar em outra faixa, em outro nível, não apenas emocional, no sentido de preservar os meus sentimentos e não entrar nos sentimentos controvertidos e no conflito alheio, mas também psíquico, vibratório. Eu não vibrar no ódio que o outro tá. O outro odeia, mas eu não. Ou seja, eu me coloco acima da infantilidade, porque o ódio não deixa de ser um primitivismo. E primitivismo do espírito é, em verdade, uma espécie de infantilidade. Então, o que é que esse capítulo quer dizer com tudo isso? Quer dizer o seguinte, que a prece aos inimigos é o corolário aqui no sentido do complemento, do acabamento desse projeto Amar os Inimigos. A prece aos inimigos é, digamos assim, o momento, a gente não tem abordado ao longo dos capítulos, que a prece é o momento onde eu focalizo aquilo que eu tenho de melhor. É como se eu parasse, penso numa câmera que focaliza, faz o foco. Então eu focalizo nos meus potenciais espirituais. Porque eu tenho dentro de mim a sombra e a luz. Eu tenho uma coisa muito boa em mim, virtudes que eu já tenho em mim, aquilo que eu de melhor eu já consegui conquistar, e eu tenho algo sombrio que eu ainda não consegui me libertar. No momento da prece é como se eu acionasse o melhor que eu tenho de mim de luz. Eu potencializasse esses potenciais, com perdão da redundância. Eu focalizasse, eu desenvolvesse esses recursos, ou seja, eu acionasse a centelha divina e as conquistas espirituais que eu já tenho. Porque eu tenho uma sombra e a luz, mas eu focalizo na luz nesse momento. A prece tem esse objetivo também. Tem o objetivo de estudar a si mesmo, tem o objetivo de autoconhecer-se e tem objetivo também de focalizar os meus potenciais espirituais. Para quê? Para que ao fortalecê-los, eu possa colocar em prática. Ao sair de uma prece bem sentida, eu estou sintonizado com aquilo que eu tenho de melhor em termos espirituais e eu tenho mais disposição, mais força de vencer as minhas paixões para colocar em prática aquilo que eu tenho de melhor, os aspectos positivos que eu tenho dentro de mim mesmo. E também, ao praticar isso, eu vou conquistando mais aspectos positivos. Eu vou desenvolvendo mais virtudes. Eu vou ampliando a minha paleta de cores, de virtudes emocional, o meu repertório espiritual de maturidade que eu trago dentro de mim. Então, a prece tem a ver com isso. E no caso da prece aos inimigos, a prece aos inimigos é uma espécie de fortalecimento dos propósitos de colocar em prática. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim o coração que bate, que quer desejar o bem para aquele que me faz mal, mas eu tenho outro lado que se sente magoado, que às vezes se sente ofendido, que o sujeito me faz mal e aquilo às vezes me afeta. Então eu tenho esses dois lados. Por não ser um espírito ainda perfeito, porque não sendo ainda o espírito pleno, eu tenho essa luta que Paulo chamou o bom combate. No momento da prece, é como se eu formulasse novos votos de continuar devolvendo o mal que ele me faz com o bem. Não obstante, às vezes, ele me afetar. É como se eu fortalecesse esse propósito. Não, eu vou continuar. Eu não vou ceder ao mal dele fazendo mal também. Eu vou continuar fazendo bem. Essa é a ideia da prece aos inimigos. É como se eu fortalecesse esse desejo positivo que eu tenho, espiritual. Porque eu tenho outro desejo. Eu também tenho outro lado. Eu tenho um desejo sombrio, que às vezes dorme no meu inconsciente, que é rebater. Que é me tornar até pior do que o outro. Que é me vingar do mal que ele me faz. Então, essas duas situações aí se conjugam e muitas vezes brigam juntos. Então, essas coisas aí acontecem de maneira simultânea. A prece tem o propósito de fortalecer esses propósitos, fortalecer essas disposições. A prece aos inimigos tem a ver também com, primeiro, a ideia de eu olhar para o meu inimigo, ele é meu inimigo, ele me faz mal, ele antipatiza comigo, ele me magoa, ele me prejudica, mas eu tenho que reconhecer que eu e ele somos filhos de um mesmo Deus. O que significa dizer que ele é tão criatura quanto eu. E, portanto, por pior que eu possa olhar ele e vê-lo com paixões, eu tenho que reconhecer que ainda assim ele tem virtudes. Ele pode ter me feito muito mal, mas ainda assim ele tem um lado bom. Talvez um lado bom que eu não veja, talvez um lado bom que não apareça, talvez um lado bom que ainda esteja imaturo, mas ele tem um lado bom. E o que é interessante, esse lado mal que ele tem hoje e que me faz mal é temporário, porque ele tem um lado bom que é permanente. Todos os espíritos têm um lado bom que vai permanecer. E o lado mal tem caráter temporário, tem caráter transitório. O mal não é de duração eterna. Só o bem é de permanência absoluta. Então, quando eu odeio o meu inimigo, eu estou odiando uma parte dele que tem prazo de validade.
eu estou odiando uma parte dele que vai deixar de existir mais cedo ou mais tarde. E se eu ficar odiando daqui a alguns séculos, algumas encarnações, eu vou olhar para ele, vou continuar odiando alguém que já não existe mais. Porque aquela parte que me fez mal dele já não existe mais. E ele já se purificou. Então, amar aos inimigos é também uma atitude de sabedoria, é uma atitude de equilíbrio, é uma atitude de lucidez, é uma atitude de inteligência. A preces aos inimigos reforça esse programa de eu colocar em prática o amor aos inimigos, né? Por isso, a ideia da prece aos inimigos é o seguinte: não sintonizar com o mal daqueles que ainda querem mal. Não sintonizar. Gandhi dizia, né? Eu não permito que ninguém me ofenda, porque quando alguém me ofende, eu deixo a ofensa com ele. Porque se alguém me ofende, eu fico ofendido, é porque a pessoa conseguiu mudar a minha vida e a minha forma de me comportar. E eu não permito que ninguém controle a minha vida. Olha só. E é verdade. Quando alguém me ofende, eu fico ofendido e mudo com a pessoa, é porque o outro está conseguindo me manipular, me ofender. Então isso é importante a gente aqui considerar, é importante a gente aqui levar em consideração. E por fim, o item prece de gratidão pelo bem concedido aos inimigos é o corolário disso tudo, porque tem a ver, Kardec vai dizer que a prece em relação aos inimigos pode ser o seguinte: um pedido a Deus para não desejar o mal aos inimigos, para não ficar alimentando o mal, o que é muito bom, cortar esse cultivo de eu fiquei magoado, eu tô com mágoa, e eu fico remoendo aquilo e desejando mal àquele que me prejudicou, né? E orar para pedir para isso e para romper com essa faixa é muito bom, é uma evolução espiritual, né? É um progresso na marca do espírito. Quanto mais o espírito consegue amar, independente de como o outro reage, mais liberdade ele tem. A liberdade verdadeira é interior. Porque não há liberdade verdadeira quando o indivíduo, aonde ele vai, ele leva consigo as suas paixões. Porque ele não é livre, ele é escravo das paixões. Ele não consegue dizer não nem para ele mesmo. Ele não consegue controlar ele mesmo. Mas o sujeito que é livre é um sujeito que pode estar numa prisão, como Sócrates, e disse ao seu discípulo Críton: Críton, eu sou livre. Aqui eu só estou limitado pelas paredes. Mas aonde vai o meu pensamento, aí vou eu. Porque eu sou livre interiormente, estou livre de paixões. Olha que bonito, não apenas bonito, mas verdadeiro. Então, não desejar o mal já é estar livre dessa carga pesada, desse peso em nossos ombros. Mas Allan Kardec vai dizer que a prece de gratidão pelo bem que aconteceu aos nossos inimigos tem a ver não apenas com não desejar o mal, mas desejar o bem. E desejar o bem é ter defesas que o apóstolo Paulo chamou de couraça da caridade. A couraça da caridade é quando eu desejo o bem para todo mundo, inclusive para aqueles que me querem mal, a ponto de eu estar com defesas magnéticas, defesas psíquicas daquilo que Paulo chamava a couraça da caridade. Na prece é o grande exercício que a gente tem de ascender nisso para depois colocar em prática. Ou para acionar isso a fim de continuar colocando em prática. Seja para conquistar mais amplas virtudes, seja para melhorar as virtudes que ainda se encontram incompletas. Esse mandamento é um dos desafios para todo cristão. E é difícil, eu sei, é difícil para qualquer cristão. Mas quem está no cristianismo que aguente, porque é isso mesmo. Eu me lembro de uma situação que passei e me recordo da surpresa que me invadiu e de tal forma a inquietação que me veio ao mundo íntimo, porque como pode uma pessoa simplesmente de uma hora para outra começar a combater você, imediatamente, sem naturalmente ter ido até você, já que privava de relações de amizade com você para conversar. Aquilo eu não compreendia, mas me calei e me silenciei. Tive a oportunidade nas mãos de não apenas devolver o mal com o mal daquela pessoa que me combatia e que causava intriga e até mentiras a meu respeito, porque aquela pessoa privou da minha amizade, confidenciou inclusive coisas pessoais para mim. Eu teria todas as armas para, de alguma forma, responder aos ataques dessa pessoa em público, jogando tudo para cima, inclusive expondo a sua intimidade, alguns alguns elementos não eram nada louváveis. E eu preferi me calar, me fazer silêncio, embora dolorido por dentro. E procurei orar por essa pessoa e orar por mim mesmo, que eu também precisava, na oração, me trabalhar para ficar bem comigo mesmo, a fim de que ficar bem com o meu próximo. Como eu não me arrependo. Como foi difícil na época, mas como depois eu não me arrependo. Encontrei essa pessoa futuramente, veio falar comigo, pediu-me perdão,
dizendo estar profundamente arrependida, profundamente constrangida, inclusive. Certo dia aqui, inclusive, em atividade profissional, essa pessoa bateu na minha porta, trêmula, angustiado, o sujeito estava angustiado e eu não senti absolutamente nada. Não senti nenhuma emoção. Tranquilo, porque já havia me trabalhado antes. Não porque alcancei santificação nenhuma, pelo contrário. Mas porque naquele momento eu já tinha me trabalhado de tal forma que aquilo já não me afetava mais. Se é possível para mim, que sou um espírito imperfeito, cheio de vícios e cheio de paixões, imagine para espíritos amadurecidos, espíritos virtuosos, espíritos diferentes de mim, que sou um espírito em prova e expiação, espíritos até mais amadurecidos que eu. O que significa dizer que esse exercício está ao alcance de todos nós. Basta tentar. Ninguém vai conseguir de uma hora para outra, mas vai conseguir aos poucos, paulatina, vagarosa e progressivamente. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Um abraço aos amigos que estudam o Evangelho na Fraternidade Espírita Irmã Sheila e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.